Estava pensando aqui, escrever um roteiro de cinema, por mais que os chatos ficam falando assim, não, só escreva. Você está na função de roteirista. Escreva na formatação do Master Scenes, mas não pensando em direção, porque direção vai pensar na decupagem, onde vai colocar a câmera. Não, isso aí não é sua função, deixa para os outros, não sei o quê. Tá. Se a gente quer escrever roteiro de cinema que realmente seja um roteiro para cinema, quem é o cliente, entre aspas, né, desse, desse escrito, dessa escritura? Quem é? Primeiro, o cliente somos nós enquanto público de cinema. A gente vai sentar e assistir. Quem são os parceiros para completar a obra? A obra se completa só filmada. São os atores e é o diretor. E é toda a mise-en-scène que eu falo da produção, a produção buscar a, o equipamento para ser realizada a mise-en-scène. O equipamento são as locações, né? Então, querendo ou não, se eu escrevo uma chuva, períodos de chuva, como que é isso, como simular isso, uma chuva. Então tem soluções, né? Então se a gente escreve roteiro de cinema, a gente tem que ser amigo íntimo dos atores. A gente tem que conhecer os diretores e ter noção das capacidades, mesmo que a gente não faça. Mesmo que a gente vai. Eu vou escrever um roteiro maluquésimo que não, de cinema, um roteiro de cinema maluquésimo que não vai ser feito, porque a gente não tem estrutura para fazer isso. Mesmo assim, né, a indicação que se tem, que se dá, ou que se coloca para si ao escrever um roteiro de cinema, é que aquilo esteja próximo ao que se espera para ser feito um filme. Então, os diálogos dos atores têm que estar muito gostoso de colocar na boca. O personagem tem que ser um desafio. A personagem não precisa de um bocó. Se for um bocó, explicitamente. Entendeu? Como que é isso em falas? Então, não é só um tratamento ou pensar, não, essa personagem fala assim, fala assado. É mais do que isso. É como se a gente está escrevendo, a gente experimenta atuar. E quando a gente pensa numa cena e depois na outra, a gente está pensando em dirigir. Há quem nos critique. E, é, não, não é isso. Tem todas as respostas, né? Vocês, oficineiros de curso de cinema, e aqueles que fizeram um ano só numa faculdade de cinema, nossa, eles sabem. E aqueles que se formaram, mas viraram críticos e não fazem nada, nossa. Mas dos que eu conheço, esse é o bom, no sentido de saber conversar, saber onde estar, né? No experimento. Vamos experimentar? Não vamos, então não me intrometo, é um trabalho autoral seu, achei bom, achei legal, achei produtivo, não mais nada, não achei bom, achei nada. Mas, oh, parabéns, gostei do trabalho. Tudo bem, é isso, melhor assim. Então o que eu quero dizer, digamos, eu estou adaptando o Visconde Partido ao Meio. Então a Silma, né, me colocou uma coisa que estava na cabeça já. Mas a gente tem que tomar opções. Isso é uma adaptação. É uma adaptação. Ele não, eu vou mudar muita coisa. Ele ainda não chega a ser autoral. Todas as adaptações, a gente sabe muito bem, a gente enquanto público, né? A gente é público, todo mundo é público, né? Ser autor é para pouquíssimos, é só para o Hemingway. O Hemingway é autor. E outros tantos aí, né? Esses são os autores.
Nós todos somos públicos. Eles eram públicos. O Stephen King, ele lê o tempo todo enquanto está escrevendo. Lendo tudo. Eu li coisa que ele lia Harry Potter, tudo que saía, não fazia distinção. Ele queria saber o que o pessoal estava lendo. Como é que era isso? Tinha curiosidade mesmo, né? Então, eu peguei o know-how do... Deixa eu ver como é que eu vou falar. Isso, a Silma comentou se um excesso de locações não iria atrapalhar na encenação do teatro. Tem toda a razão. Eu pensei nisso, atrapalha sim, só que acontece que o Visconde Partido ao Meio é... Então, mais isso, se eu falei do roteiro de cinema, quanto aos atores e à direção, escrever uma peça de teatro, você tem que pensar na encenação dela no palco. E não só nos atores, mas os efeitos especiais, que são possíveis no palco, para recortar o tempo da história e sintetizar e apresentar alguma coisa relacionado à história do livro, O Visconde Partido do Meio. E sempre fica uma outra coisa, nunca é a história do livro mesmo, assim. Em grande parte é decepcionante. Né? Ver Ítalo Calvino adaptado nunca é Ítalo Calvino, nunca. É sempre um grupo de teatro fazendo experimentos. Então, segunda parte. Realmente, teve uma hora que eu, antes de começar a escrever, eu tinha um sentimento. Um sentimento de, assim, é um tema muito sensível. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Aí eu imaginava até eu fazendo. Aí eu gravei uns vídeos aqui pondo um pano, chapéu, uma camisa, sabe? Aí agora eu cheguei à conclusão, olha só como escrever a peça de teatro ou um roteiro de cinema, você tem que pôr um ponto de vista. Não é só dramaturgia, só texto, é um ponto de vista. Por exemplo, tem uma solução, o Visconde Partido ao Meio, metade dele está escuro assim, ou está em chroma key verde e ele vai sumir, vai ficar só metade do corpo. Eu não gosto disso. Fica parecendo, eu falei lá, eu falo Arlequim, não, é o Pierrot. Fica parecendo o Pierrot. Não gosto. Sempre trabalhar com um olho fechado, aberto, e não gosto. Como que a gente resolve isso? Assim. Ele aparece de lado só. Ele não vira o rosto. Talvez tenha alguma coisa que ele olhe a pessoa pelo reflexo. Não, nunca vai olhar de frente. Ele vai virar o olho assim, o máximo. Vai falar sem olhar para as pessoas. Talvez isso. Porque metade de cá não tem nada, é só esse lado. Então eu imaginei ele sentado numa cadeira, todo arrumado, chapéu, parece que ele está inteiro. Então até dá para imaginar essa peça de teatro pouco a pouco indo para um cinema. Quer ver? Eu vou dar um exemplo do... No cinema eu achei razoável, não é ruim porque é uma grande produção hollywoodiana, que é o Patrick Suskind, O Perfume. O Perfume é uma linha... Eu tô pensando assim, a gente fica pensando no realismo mágico, né? Que é um gênero do latino-americano, que eu saiba, eu não sei, o realismo mágico. Mas a gente vê nuances, por exemplo, o Ítalo Calvino, que é um italiano, que escreve em língua italiana, né? Ele nasceu em Cuba, mas, bom, é um italiano, o Ítalo Calvino. Ele fala muito da França, então questões históricas, e ele faz uma questão meio de fábula, século XVI, XVII, e ele usa símbolos medievais, né? Ele mistura tudo. O que eu quero dizer é que o Calvino não é realismo mágico. Eu não sei como na literatura se classifica ele, mas, a meu ver, esse realismo fantástico que ele está propondo, esse surrealismo, não é o realismo mágico. Eu sinto que é uma fábula mesmo, como eu acho que os resenhistas falam, né? É uma fábula e ele não exige nada... Porque eu vejo assim, entre o realismo mágico e uma coisa mais naturalista,
mais verossímil, mais com comprovação científica, o realismo mágico. Talvez o próprio nome está falando, realismo é uma coisa e mágico é outra. Você tem que pesar o quanto de verossimilhança tem com a realidade, né? Com o transcorrer do tempo, dos eventos, de maneira naturalista, científica, comprovada, sem furo da história, e qual é a porcentagem de surrealismo, de magia, de coisas nonsense, assim, absurdas. Então tem o teatro do absurdo, que é um caminho, né, que tem a ver com o surrealismo. Tem essa ideia do realismo mágico e tem essa proposta do Ítalo Calvino, que é uma fábula, né? É uma fábula. Então talvez a melhor adaptação de Ítalo Calvino fosse aquela que ainda mantivesse a característica de fábula, sem crítica psicológica, como eu estou fazendo da minha adaptação. Talvez Ítalo Calvino fosse melhor assim. Mas eu não tive identificação com, quem sabe, né? Escrever para teatro. São versões, são tentativas. Essa primeira. Então, assim, uma comentou, o excesso de cenários não atrapalha? Atrapalha e muito. Mas como tem tanto personagem, eu imagino que esse texto eu esteja escrevendo para um teatro de grupo, com muitos atores, com uma encenação, com soluções contemporâneas, às vezes com aqueles praticáveis, são cubos pretos assim, que você vai empilhando, e os atores todos de preto e com um adereço só. Eu não gosto, na verdade, o que eu queria mesmo era um teatro todo com aparato de teatro de época. Tipo, você vai montar Molière, você tenta montar com a estética, né, da cenografia, das coisas da época. É diferente de um teatro do absurdo, que pode ser um pouquinho mais, que é contemporâneo, né? Então, resumindo, o cenário atrapalha muito, mas eu desisti. Porque tem tantos eventos no Visconde Partido ao Meio, no livro, tantos eventos, que não dá para deixar muita. Eu vou deixar um monte de coisa fora. Vou deixar um monte de coisa fora. Só que, querendo ou não, tem assim, tem caminhos que vai ter que percorrer seguindo a ideia do livro. Tem caminhos, eu estou modificando muita coisa. Como é que eu vou encaixar esse naquele? Então eu estou mudando um monte de coisa e estou tirando essa característica de fábula e colocando o naturalismo piegas de novela. Melodrama. E está piorando aí. Então eu estou escrevendo só para... A Silma comentou também que eu estou pondo... Eu estou dando voz para os personagens, né? É meio isso, porque os personagens pouco falam no livro. Falam muito pouco. E é contado coisas que fizeram isso, que foram, conversou um com o outro. E aí eu falei, poxa, eu preciso mostrar, eu preciso encenar, criar essa cena deles conversando. Então eu estou dando voz para os personagens. Só que modificando eles. Então eu estou criando, por exemplo, a Pamela, que é a camponesa, o Calvino faz um contraponto, ela é mais cheinha de corpo, porque o Visconde é um palito, né? Parece um poste que fica pulando com uma perna só. Então ela é mais cheinha, a camponesa. E ele se encanta com ela depois, quando ele sai dar os rolezinhos dele, para fazer as maldades. Primeiro ele corta as coisas no meio, depois começa a tacar fogo numa coisa, na outra. O Visconde, esse lado dele é realmente mau. Aí acontece que na minha adaptação novelística, e ainda pensando em teatro mesmo, com esse excesso de cenários, infelizmente eu não consegui mudar isso, porque eu tô pondo na sequência e dando voz aos personagens. Primeiro é isso. Então, eu criei que antes dele ir para a guerra, isso eu inventei, né? Antes do Medardo, Visconde Medardo de Terralba, Medardo de Terralba, ir para Boêmia,
ele tinha se engraçado com a Pamela, que era uma camponesa, e tinha meio jurado, feito juras de amor para ela, alguma coisa assim. E daí ele volta nesse estado da guerra. Então eu piorei a volta do estado dele na guerra, não mostrei, criei um mistério, lembrando do perfume do Patrick Suskind, eu comecei a falar também, que o perfume também é uma coisa, estava falando de realismo mágico, o perfume também eu não sei classificar, mas olha que absurdo, o Jean-Baptiste Grenouille tem o melhor nariz, é um super-homem, é de outro planeta o nariz dele. Ele sente cheiro quilômetros de uma cidade na outra. Então eu até questiono, o realismo mágico vai até onde? A história de fábula vai até onde? O teatro do absurdo vai até onde? A ideia de surrealismo, né? Vai até onde? Esses video art, que que não segue os cânones da gramática cinematográfica, e sim é uma expressão de artes visuais, né? O video art, de um performer que usa a câmera e usa a poética visual, muitas vezes até abstracionismos, né? Aquela experiência dentro, está propondo alguma coisa. Então essas classificações, na verdade, existem coisas que são próximas da outra, mas têm suas características que as tornam diferentes. Então, Patrick Suskind com perfume. Então, eu estou vendo assim, citando, né? Então, eu fico confortável, sim, existem grandes obras, um desafio tremendo como o perfume, e contextualizou na época, e tem um naturalismo aí. Só foi inserido a coisa do nariz dele ser power mega aspirador à distância. Ele tem uma biblioteca de cheiro na cabeça dele. O perfume é um livro lindo, viu? Tinha vontade de ler. Eu vi o filme eu gostei, hollywoodiano, né? Gostei, mas o livro, estão falando de adaptações, né? Sempre as adaptações que deram certo, a gente gostou muito. Forrest Gump, a gente gostou. Mas quando a gente lê o livro Forrest Gump, fala, o livro é melhor. A adaptação foi muito bem feita, foi boa. Então existem adaptações boas. O Estranho no Ninho, né? É uma adaptação boa. Mas o livro é o espaço que entra dentro da mente do leitor. Ele entra com os mecanismos da imaginação do leitor. Eu vi uma moça que estava comentando, acho que não é nem... É uma dessas pessoas famosas, escritoras, jornalistas. Ela estava dizendo assim que o livro não deve adotar as indicações do cinema para ser escrito. Eu que tanto me influencio, né? Eu não escrevo livro ainda, se é que eu acho que eu não vou escrever nunca já. Ameacei, mas não vai muito. Linguagem de romance, literatura. Então eu escrevo o roteiro para ser filmado e a obra finalizada depois, com a ajuda de todos os participantes, atores, diretor, câmera e tudo. Então ela dizia assim, quando eu falo no livro, calçou os sapatos. Vamos dizer, calçou os sapatos, atou, amarrou os cadarços, se levantou da cadeira. A gente não tem a ideia da cor do sapato. A gente não tem várias informações. Então a nossa mente constrói alguma coisa ali. Então por mais que falasse o sapato preto, mas a gente não sabe o modelo do sapato. A gente imagina um sapato que nos é afetivo, que algum parente usava. A gente vai fazendo isso. Esses são os mecanismos da literatura no romance. O cinema não. O cinema dá cuspido escarrado lá o sapato para você não precisar imaginar. E isso não é que um é melhor que o outro. É que as adaptações do livro saem desse mecanismo da literatura e vai para o audiovisual.
Por isso, nunca vai agradar, não, é impossível, é outra arte. Então, voltando. O ideal seria adaptar Visconde e Ítalo Calvino com um olhar de fábula e achar uma estética de encenação. Então a gente tem que pensar que grupo, quantos atores precisa, qual é a técnica de encenação para eu escrever esse roteiro. Não, vou mudar tudo. Vou fazer uma coisa contemporânea, focada no Visconde, é quase um monólogo. Por exemplo, mais 2 atores, 3 atores, vão revisando todos os papéis e o Visconde fica o tempo todo, mas é horrível. Aí já desisti, não quero pegar essa linha. Então vamos fazer um estudo de tentar dar voz para os personagens. É o que eu estou tentando fazer. Aí tira isso, tira aquilo, vai montando, e daí eu estou me permitindo fazer a Pamela, que é o par amoroso. Porque assim, resuma a logline, aquelas porcarias, eu odeio isso aí tudo. A pessoa me obrigar a falar, vai, põe a mão na Bíblia, jura dizer a verdade, somente a verdade. Qual a logline? Vá se danar. Visconde partido ao meio. No momento, porque para mim muda essa coisa de falar, não, é isso, eu vou contar essa história. Não, eu tenho que sentir a história escrevendo ela. E eu posso ir para outros caminhos, eu posso fazer muita coisa e até o que eu quiser também. Não é uma encomenda, é uma adaptação? Sim, é uma adaptação, mas é completamente livre. Eu estou mudando o estilo de fábula para outra coisa, estou remodelando os personagens, estou fazendo um exercício de escrita, gente. Sair do livro para ir para uma peça de teatro. Ainda é no papel, mas a gente, escrito, ela já tem o escopo do teatro. Então a gente lê tem que imaginar o teatro. Então, pertinente a esse de cenário, um problema. Então eu estou muito enferrujado, tanto para escrever, não enferrujado. Na verdade, eu nunca escrevi uma peça de teatro realmente. Eu escrevi para a gente montar, para 3 atores, super autoral. Tudo bem, mas eu não fiquei contente enquanto dramaturgia teatral. Foi escrita para uma estética de encenação e para um grupo específico que montou. Monólogo eu acho interessante, mas eu estou falando uma peça que tenha 6, 7 personagens e 3 atores. Palco italiano, mínimo de cenário, elementos em cena, e os 2 atores, 2 advogados, o Solo e o Navas. Eu escrevi para mim e para o Sérgio, eu fazia o Navas, ele fazia o Solo, a Débora dirigia, né? E a Rê fazia a assassina, fazia como é que é? Fazia a assassina, fazia a Berenice von Thay, porque todos os nomes eram americanoides, engraçadíssimos, né? Tem aqui no canal Solo e Navas. Tem até músicas que eu compunha, umas coisas. É a paródia. Isso que eu falei, não é um texto, ainda era uma busca de teatro do absurdo. Foi montado quase como uma comédia assim, não comédia dell'arte, porque não era de máscara, não era nada. Mas eu acredito que a encenação ainda era, não sei dizer, não era uma encenação de teatro do absurdo. Eu escrevi pensando numa encenação de teatro do absurdo, participei como ator, a Débora montou com a visão e a experiência de teatro dela, ela deu uma leveza, eu imaginava uma coisa mais... Entende? Quando a gente está escrevendo um texto, se a gente mesmo for fazer, pode ser que a gente mude completamente a encenação no final. Mas qual que é a ideia? Eu vou resumir esse vídeo para falar isso e falar mais uma coisinha só. Que é assim, quem está escrevendo cinema tem que ter um olhar como se fosse um diretor. Uma cena ou outra, eu trabalhando com a linha do tempo. Sai dessa cena aqui, eu mostro ou não mostro? Eu sou o diretor aqui. Não, o dramaturgo tem que pensar como diretor. É tipo, cortando essa ideia, volto. Um exemplo prático da adaptação do Visconde partido ao meio. O Visconde tacava fogo em tudo. Eu não quero tirar o Visconde do castelo. Então ele fica nos aposentos dele lá, escondido. E daí ele poupa, mais ou menos, um dos condenados, o primeiro
condenado, porque ele vira um juiz ali daquele latifúndio lá, e daquele feudo, né? E acontece que esse sujeito vai tacar fogo. Então não é o Visconde que vai sair, como no livro. O Visconde sai e vai tacando fogo, ele sai a cavalo. Muito mais legal o livro, claro que é. Mas eu precisava escrever uma solução de como resolver essa coisa do Visconde nas costas do cavalo saindo, até diminuir a locação, tá vendo? Talvez o exercício fosse, depois que terminasse, fazer um tratamento na peça de teatro para encolher ela e enxugar as locações, seria uma outra coisa. Tipo assim, se tem 30 locações, enxugar para 8, entende? Então, o exemplo prático da adaptação do Visconde, o incêndio, o problema do fogo, uma pessoa pegando fogo, não dá para fazer isso em cena, nem com papel assim, até daria, lógico, é a estética de encenação, né? Que tipo de... Daria, mas eu estou escrevendo, eu penso assim, caramba, como que eu vou fazer? Uma pessoa sozinha, ela precisa de outra pessoa para conversar. Se a dramaturgia contemporânea, que eu falo, não, seu texto é nos dias atuais, basta resolver com o celular, ele fala com o celular. Agora, no teatro não tem o celular, então o que acontece? A Pamela tá, eu inventei que a Pamela é chamada até o castelo. O menino vai para lá e para cá, ele não é mais o narrador. No Visconde Bartolomeu, o menino, na minha história, ele não está narrando, ele está dentro da história. Mas como que eu faço ele continuar sendo o narrador sem ele abrir a boca e ficar narrando? Ele é um mensageiro. O menino, imagina um menino de 8 anos na história, o tempo todo sendo responsabilizado e ele vai para lá, para cá. Tem vários filmes que fazem isso, né? Onde a criança é o fio condutor da história. A criança vai saindo de uma cena para outra e a gente vai acompanhando o menino. Como se fosse uma infância roubada do menino. Ele não... e no caso do Visconde, ele vai ter um momento que é a infância devolvida um pouco, como a gente já viu em outros filmes, onde ele tem um amiguinho lá que é filho dos fazendeiros huguenotes. E o menininho comete todos os pecados. Ele está tentando cometer todos os pecados. Então, o único amiguinho da idade dele. Eu até tinha pensado em tirar o outro menininho. Não, eu vou ter que... Entende? Cenário, personagens. Quando eu começo a pôr o enredo, eu falo, judiação tirar isso. Então, eu já não fiz o avô do Visconde, o Aiolfo, morrer ainda. Eu estou atrasando a morte dele. Porque no livro eu achei que foi muito rápido a morte. Ele morreu assim meio gratuitamente, sem de nada. Eu pensei, deixa o avô morrer mais para frente. Fica 2 loucos na casa, né? O Medardo, doente no quarto, e o pai dele lá no outro, lá dentro do viveiro de passarinho. Os dois trancados. A Sebastiana. Aí tem a questão da Sebastiana ser mandada pro leprosário, porque o Medardo taca fogo no quarto da Sebastiana, ela tem queimaduras sérias, e daí o Medardo induz o médico Trelawney a dar o diagnóstico falso de lepra e mandar e banir ela, como se ela tivesse sido infectada e fosse lá para Prado do Cogumelo. É isso. Que é um leprosário. Esse momento do livro é muito triste. Eu não sentia assim uma tristeza, eu sinto uma raiva, um ódio disso. Só que depois redime, porque o menino é acuado também e ele acaba sendo cercado por leprosos e ele é meio... E ele pergunta da Sebastiana, que está morando junto com os leprosos, esse menino é muito corajoso, não? Olha esse menino. E a Sebastiana ela finge que está com lepra, ela não está. E ela usa lá umas coisas para se proteger. E então ela mora lá na aldeia, tem um portão que entra lá no Prado do Cogumelo. Ela mora lá, mas numa parte
afastada, não tem, ela não participa das festas, daquelas orgias que foi descrito, e ela leva a vida dela sem estar contaminada. E depois o menino vai embora, né? Não sei como é que faz, porque se tem outra saída, se não é pelo portão central, se tem lá um... Como é que é isso? Eu não sei, tá vendo? A fábula sugere coisas, mas na hora que você começa a escrever, você fala, falou isso, mas como é que é exatamente isso? Então o que acontece? Até a comoção, o lado psicológico. Então eu estou tentando dar mais profundidade. Então voltando, eu optei, juro dizer a verdade, somente a verdade, qual é a logline do Visconde Partido Meio? É uma história de amor. O cara foi dividido no meio, numa guerra, de maneira surreal, não existe explicação para isso. Uma bala de canhão não faz isso. Dividiu no meio, não sabemos que a outra metade também está viva. E uma pessoa virou duas. Só que metade que tinha o coração ficou bom. E a outra metade que não tinha o coração ficou mal. Só retorna da guerra a metade má e a outra a gente nem sabe que sobreviveu, que existe. Acho que foi despedaçada. Ele retorna para o castelo em Terralba e lá ele começa a fazer maldade, julgar. Nossa, eu vou tentar aumentar as maldades. E acontece que ele se encanta pela uma moça lá, por uma camponesa, a Pamela. Então é uma história de amor. Porque ele pede ela em casamento, ela não aceita, ela foge de casa porque os pais iriam obrigá-la a casar. Então ela está escondida lá, numa caverna, num lugar escondida. E daí, de repente, o Visconde, porque está sofrendo de amor, começa a fazer coisa boa. Só que não é ele, porque ele não está mais assim, ó. Deixa eu ver, lado esquerdo. Esse é o mal. Esse é o meu lado direito. Aí eu não sei se aparece como direito e esquerdo. Aqui, de repente, aparece esse de lado ajudando as pessoas. Imagine, fazendo um homem santo. E aparece em farrapos, um pobre, um andarilho. Então um é um mau, né, um cara riquíssimo, com uma roupa. O outro é que nem um mendigo. E daí fala assim, não é possível, o Visconde virou uma boa pessoa. Aí fala, não, não era a mão direita, é a mão esquerda. É a outra metade que voltou. Aí o que acontece? A outra metade também pede a Pamela em casamento. Então metade pede ela em casamento, tá ali sofrendo por amor, mas é mal. Essa aqui é mal. A outra metade também pede. Aí os dois vão duelar, o médico junta os dois e ele volta a ser de novo uma única pessoa. E a Pamela casa com o Visconde Medardo de Terralba. Puta mentira! É uma história muito louca. Eita, senhor Ítalo Calvino, você foi longe demais. Você foi longe. E ainda bem que existe Ítalos Calvinos, né? A vida ia ser muito chata. Nossa, é uma surpresa poder ler uma fábula desse para adulto, desse nível. Que cabeça boa, né, Ítalo? Então, a minha adaptação, jura dizer a verdade, somente a verdade, faça um logline do Visconde Partido ao Meio. É uma história de amor. O candidato a feminicídio, que é o lado horrendo desse Romeu, e tem o outro lado santo desse Romeu. Então, sabe aquela história sempre assim, ele é tão bonzinho, depois começa a namorar a pessoa, conviver com ela, fala, nossa, eu não conhecia esse outro lado dele, nossa, não quero mais, nossa, é horrível.
É o Visconde partido ao meio. É o mito do Visconde partido ao meio. E daí o que é? Conciliar os dois lados. Não ter nem um lado tão bom, nem um lado tão mau. Essa é a ideia. Só que essa fábula do Calvino, do Ítalo Calvino, trouxe esse amante. Então, uma história de amor. Tá? Talvez a logline fosse por esse caminho. Mas eu não me atrevo a resumir uma obra pronta já, quanto mais uma obra autoral, inspirada, tentando ser uma adaptação dos personagens já criados e modificando eles, tentando criar um enredo com um olhar, inclusive cinematográfico, nesse sentido assim. O que eu não mostro? Então se pega fogo no corpo. Então eu estou numa cena, eu criei assim, o Visconde manda o menino até o casebre, a choupana lá da Pâmela, que ela mora com os pais camponeses, lugar muito pobre. Com uma carta com uma indicação que ela tem que ir nessa noite mesmo na casa, no castelo do Conde Drácula. Não, que ela tem que comparecer lá, visitar o Visconde Medardo. E ela fica morrendo de medo, fala com o pai e com a mãe, fala, eu não vou. Falaram que ele não é mais a mesma pessoa, que ele virou um demônio, por que esse homem não me esqueceu? Eu criei, por que esse homem não me esqueceu? Aí ela vai lá pro castelo. Sebastiana recebe ela na entrada, leva até os aposentos do Visconde. Aí o Visconde tá, antes ele não aparecia, ele ficava na cama de baldaquino. Quando ele faz julgamento, ele tá na cama. Trazem lá os criminosos, por enquanto tá assim que eu tô escrevendo. Então ele não sai de lá. Mas nessa hora ele recebe com uma mesa posta para jantar, uma coisa assim. Inclusive ela está no escuro no fundo, super bem vestido, com um chapéu cheio de pluma, um tricórnio, né? Só que tá de lado, parece que ele tá inteiro. Então, e só que ele maltrata ela, fala umas coisas. E daí o que acontece? Ela sai meio chorando, porque ela fala, pediu tempo, que ela não pode dizer que aceita casar com ele. Ele tem que se recuperar, é cedo, ela tá desesperada, né? Aí ela quer ir embora para casa, quando ela vai sair, a Sebastiana segura ela, não deixa ela abrir o... eu não sei as coisas do castelo, a aldraba, aquele ferrolho, para sair do castelo. Então ela desceu pelos corredores, né? Tudo de pedra. Em suma. No palco é interessante, porque o palco é um lugar escuro, né? Pode ser tudo o palco, você pode pôr coisas. O palco muda, você põe uma fumaça, né? Uma máquina de fumaça, vira coisas e coisas. Você põe umas cruzes, vira um cemitério, você, né? Então, de repente, uma mímica no ferrolho, o ferrolho que eu falo, eu esqueci aquele, né? Pom, pom, pom. Bom, em suma. Aí, escuta o sino. Eu pus sino. Na verdade, parece que é aquele flim, 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 que é o galeteu. O galeteu é o leproso que anda de vez em quando lá pelos vilarejos, assim, tocando dando esse toque sonoro. Eu pus um sino para avisar que ele está chegando para as pessoas fugirem, para não ser contaminado com a lepra. Então, e ele vai pedir doações. No livro fala que ele faz umas graças. Eu acho que é quase que nem um saltimbanco, assim, porque ele está acima de uma ideia de moral, de coisas assim. E ele está sempre anestesiado com vinho que eles produzem lá, né? Então, eu ainda não criei a fala para o galeteu. Mas eu imaginei assim, a Sebastiana fala assim, não, você não vai embora, o galeteu tá andando por aí, me ajuda, depois que ele sair, me ajuda, a gente vai levar, quer dizer, ele tá tocando a cena que ele vai chegar, vai pegar a oferenda, a contribuição, a oferta. Então, prepara as coisas na cesta
E vamos lá pro lado de fora e colocar num lugar que ele possa pegar e ir embora. E daí eu imagino que elas façam isso, coloca e ficam olhando de cima o galeteu passando lá, pegando, pegou, levou. Melhor você ficar aqui. Não vai que é perigoso. Espera nascer o sol, esquentar bem o sol, aí você sai e volta para sua casa. Aí ela vai dormir lá, entendeu? É o Conde Drácula. Isso tudo eu tô criando, que a Pamela vai dormir no castelo. E daí eu pensei, para piorar mais um pouco, eu imagino que tem aquela história de tacar fogo, aí fiquei dividido entre o avô, que ainda tá vivo, que eu deixei ele de canto lá, né, no quarto viveiro de passarinho dele. Talvez ele acorde à noite, sabe? Eu não sei, eu tenho que começar a mesclar essas coisas, porque tá aparecendo muitos núcleos e eles estão próximos, né? No castelo tem os aposentos do avô, os aposentos do Medardo, do Visconde, né? A cozinha da Sebastiana. Depois vai ter uma oficina do lado de fora do castelo, lá onde vai estar o Pedro Prego construindo cadafalsos e aparelhos de tortura para o Visconde poder exercer o ofício de juiz, executor, de carrasco ali, tudo. Em suma, talvez tenha um carrasco, né? Mais personagem, tá vendo? Então eu não posso me ater a locações por enquanto, nada. Eu tenho que tentar vivenciar de fazer essa coisa polifônica. É teatro, mas ao mesmo tempo poderia ser cinema, porque soluções que eu estou tentando colocar são cinematográficas. E são teatrais também. Porque eu estou tentando fugir dos efeitos especiais de mostrar metade desaparecido. No teatro é muito falso. Então eu coloco ele de lado. Eu não mostro primeiro. Quando eu mostro é uma coisa que nem um boneco. Lá no fundo que não olha para ela. Tem uma luz assim, fica distante. Entende? Não vou mostrar ele andando com muleta, não vou ficar mostrando ele de frente. Não, ele está sentado, quando muito ele levanta numa perna só, né? E que mesmo no cinema teria que ser feita uma trucagem para isso dar certo. Talvez até os chroma key, mas perceba, eu não quero mostrar o horror. O horror que eu falo de borracha, aquelas coisas de açougue. Não quero. Né? Então é isso, o desafio era fazer agora que a Pamela tá dormindo no castelo, ela tá sozinha dentro do quarto. Eu falei, tá lá de novo, sozinho no palco, o que que vai fazer? Vai ficar falando sozinho pro ar, falando poesias? Não dá. No cinema é muito melhor, porque no cinema dá para pôr uma voz na cabeça dela, mas eu acho que fica falso, é que nem o narrador. O narrador é uma coisa a mais. Se eu precisar, eu comentei com a Silma no comentário. Se eu precisar escrever a locação, fazer uma voz, fazer um narrador, isso não é bom. Mas é um edifício que não tem saída, entendeu? Para um teatro contemporâneo, usa-se tabuletas. Sabe o cinema mudo? Entrava aquele quadro dizendo, se é uma estética cinema mudo, então, uma placa dizendo alguma coisa. E uma voz. Sabe, um flip shark, dizendo a locação e a cena acontecendo. Talvez pudesse dar certo. Eu fico imaginando o Antunes Filho se tivesse montado... Ele montou um negócio de vampiro lá que era muito louco. Eu vi aqui no YouTube. De vampiro. Se o Antunes Filho tivesse montado um Visconde partido ao meio, adaptado por mim numa dramaturgia dessa, ia ser uma montagem famosíssima. Então tem muito do diretor também da companhia que está encenando aquilo, não é só a dramaturgia. Porque eu vejo assim, que tem adaptações que não são nem literárias, elas são, eu chamava na época de teatro-dança. Depois virou teatro-circo. Era teatro-dança, era um teatro de coreografia. Então tem várias companhias de dança que fazem dança teatral. E também mímicos, que fazem um teatro silencioso e que não é mímica,
que na verdade parece muito mais coreografia de dança. E não é sobre essa concepção de encenação que eu estou falando. Eu estou falando sobre palavra, sobre dramaturgia, texto falado, cena encenada. Mais tradicional, não é o contemporâneo, mais clássico o negócio. Que o Antunes fazia isso, né? E poderia ser uma adaptação incrível a minha, se fosse dirigida por, qual que é o outro lá? O Gerald Thomas. Mas não é, eu acho que a minha adaptação para o Antunes até rolaria. Gerald Thomas é um nível a mais. Zé Celso não sei. Zé Celso não sei porque o Zé Celso é outra história. Né? As montagens dele são celebrações ao barco, quebrar regras, tudo muito louco, né? O que eu vi do Antunes, eu sei que ele tem a pesquisa do prêt-à-porter, né? Ele tenta tirar aquela coisa do diretor e entregar para o ator. Tipo, o espetáculo é do ator, o Antunes. Aí ele montou o prêt-à-porter, que eram pequenas histórias escritas pelos próprios atores e gerenciada pelos próprios atores. Então, era um trabalho do CPT, né? No Sesc Anchieta, onde o Antunes Filho trabalhava com o CPT, né? Com o grupo de teatro dele. Então, as montagens já são outra coisa, né? As montagens onde ele dirigia. Então, eu me lembro que tinha, não sei o que, do Vampiro lá, que eu vi uns trechinhos aqui no YouTube, era muito louco, porque era uma cópia do Lugosi lá, Bela Lugosi, aquele ator que fazia o Vampiro. Eu sei que levantavam ele assim, ó, um monte de gente, muitos atores em cena, levantando o Vampiro assim, que pegava a capinha e fazia assim, ó. E ia voando, e o pessoal levando ele. E até o tipo da atuação, sabe, aquela coisa assim, do cinema. Era um teatro. Aí eu penso assim, um Visconde partido ao meio, com todos esses mistérios que eu estou tentando colocar, dirigido por Antunes, seria uma outra coisa, né, gente? Agora, o que eu quero dizer é o fogo. Eu não vou, na dramaturgia, eu tenho que pensar na encenação daquilo. A Pamela está sozinha dormindo lá. Toca o sino. Né? Não, antes dela ir dormir no castelo, ela quer ir embora. Toca o sino. Sebastiana vem, impede ela, fala, me ajuda a levar as coisas para ele. Aí leva lá morrendo de medo. Aí volta, fala, melhor você dormir no castelo, porque você pode encontrar com os leprosos aí, é muito perigoso. Então espera o sol tá bem claro, forte, descontaminar toda a área, aí você vai embora para sua casa amanhã. Aí ela vai dormir no castelo do Visconde Medardo, que é o vampiro. E daí o que acontece? Aí eu imaginei o fogo. Eu imaginei que o Medardo tenta atacar fogo na Pâmela para matar a Pâmela. Porque eu pensei, tem a história do fogo. A Sebastiana vai se queimar. Então no livro, o Medardo, a uma altura que já incendiou um monte de lugar dos camponeses, ele ferrou com tudo, ele vai com o cavalão dele lá, ele tem um contrapeso assim, porque ele tem uma perna de um lado só. Então tem um peso que vai para o outro lado, para ele não cair do cavalo. Então ele vai indo lá no cavalo, com aquele peso lá. Aí ele, com uma mão só, ele ateia fogo, vai tacando fogo, vai fazendo maldades. Aí ele taca fogo no próprio castelo, mas nos aposentos da Sebastiana. E ela fica toda queimada. Depois ele diz que ela está com lepra, força o médico vai ter que voltar. Imagina a história, eu teria o médico, porque ele se negou a ajudar tanto o avô, quanto, na minha adaptação, quanto o Visconde. Agora o Visconde vai mandar buscar o médico. Então, mandou buscar a Pâmela de carruagem. Primeiro o menino foi lá, que era para ir. Daí eu não mostrei a carruagem. Quando ela chega, a Sebastiana fala, carruagem trouxe você ou você veio sozinha? Não. Eles foram me buscar. Então, resumindo, enquanto a Pâmela aceitou dormir no castelo, de medo do galeteu,
o leproso que está andando pelas ruas à noite, ela está sozinha no quarto. Então eu pensei, o que eu faço? Eu tenho que tirar dessa cena. Então ela escuta de novo o sino, levanta, olha pela janela, deita. Não tem muito o que fazer. Aí o que eu faço? Eu imagino, eu ainda não construí essa cena, por isso que eu estou gaguejando aqui, titubeando. Eu imagino que já a ação já passa. Já é, por exemplo, de manhã, ela acordou, talvez eu faça uma cena do menino com o avô, eu vou ter que encher uma cena intermediária assim de madrugada. O fogo está acontecendo. Aí eu pensei também de fazer luzes no quarto dela, que ela percebe que tem fogo ali pegando próximo. Talvez o menino abra, venha, tire ela, precisamos sair que está pegando fogo. E daí mostra a cena seguinte, deitada na cama a Sebastiana e talvez o médico, o Visconde manda buscar o médico, cuidando da Sebastiana ali, e porque o Medardo tacou fogo, e a Sebastiana foi lá, talvez tenha atacado, talvez no quarto da Sebastiana mesmo. Não, mas eu penso assim, que a Pamela, quando ela voltar a falar com os pais dela, vai falar assim, ele tentou me matar. Eu tive que dormir lá e ele tacou fogo no castelo. Então eu acho que tem que parecer um atentado à Pamela. Pediu ela em casamento, ela pediu um tempo para pensar, ele quis matá-la. Ele é muito mau, é isso. Vamos à maldade, a história é essa. Ué, no livro fica cortando baralho no meio, cortando fruta no meio e cogumelo no meio. Mas quando ele quer dar os cogumelos venenosos para o sobrinho comer, aí sim. Então é por aí, eu acho que não tem que ter esse simbolismo, ficar dividindo tudo no meio, mostrando. Eu não quero nem mostrar que ele está dividido no meio. Né? Eu quero dar uma privacidade para o doente que tem o meu deturpado. Em suma, acho que eu cheguei no final. A última coisa que eu falei que ia falar, que eu falei, eu preciso fechar essa ideia. E a última coisa é, o escritor, ele escreve, seja para o cinema ou teatro, pensando na encenação daquilo. As cenas vão ser num local ou no outro, a decisão de qual cena vai, qual engata e as modificações, elas respondem, elas são construídas mediante a uma ideia de encenação ou de filmagem, de execução daquilo. Então não dá para separar o roteirista do diretor de cinema, nem dos atores, seja no teatro ou no cinema. Então, primeiro, roteirista. E a segunda coisa que é assim, essa história, quantos atores, qual é a estética da encenação? Eu vou escrever para uma estética, uma função, a relação do cenário, tem que escrever pensando nisso. Então, a última coisa é assim, que eu falei que eu ia dizer, é que eu não fiz, mas eu posso vir a pensar depois. Primeiro, não terminar de escrever a adaptação do Visconde Partido ao Meio para teatro, sintetizar, se é que é possível, porque ele vai ficar comprido, vai ficar maior do que uma peça de teatro, não dá para montar tanta cena. Tentar achar, diminuir os cenários, menos atores, achar onde tenha uma versão que tenha, sei lá, 2/3 do tamanho que eu vou apresentar, para caber em 1 hora. E a estética brasileira de teatro, em que sentido? Não é a estética da encenação, é a estética cultural. O Kim Marcos, quando montou com a gente o Mágico de Oz, ele fez o Mágico de Oz, ao invés de ser no Kansas, ele fez no Nordeste. Num lugar árido, assim, veio um furacão. Tudo bem que não tem lá, não é esse o caso. Mas todos os elementos fantásticos, ele usou o imaginário do folclore brasileiro. Como que eu vou dizer isso? Então tem o boitatá, tem as fadas e as bruxas, parece uma baiana assim, sabe?
como é que eu vou dizer? A Dorothy virou Dorothy. Então tentou usar uma casinha assim com coisas brasileiras, como que é a casinha de sítio. Tentou fazer uma releitura para o Brasil, assim, e muito colorido, parece um carnaval, assim. Entra o circo no começo, o circo tem, como é que eu vou dizer, né? É uma releitura brasileira e as músicas eram todas brasileiras, compostas, mas em ritmos brasileiros. Então, para o Visconde Bartolomeu, como eu falei, a última coisa que eu ia dizer, que é possível pensar numa encenação no Visconde Bartolomeu sendo feito em Ouro Preto. Por quê? O Aleijadinho. Fico pensando no Aleijadinho. Imagine um Visconde Bartolomeu em Ouro Preto. Naquela época da Inconfidência Mineira. Lembra o Tiradentes? Enforcado depois de pendurados. Eu vou tentar fazer assim, as mortes ser tipo forca, depois picota e põe em praça pública. O Medardo vai fazer isso nessa encenação. Então eu vi que um quê de Inconfidência Mineira para o Visconde Partido ao Meio iria dar uma brasilidade legal para a história. Não estou escrevendo assim. Então, por último, como eu falei, seria a fase. Primeiro eu vou colocar em cenas, vou analisar, vou fazendo um estudo, não me preocupando com nada. Coloco lá. Depois eu posso pensar em fazer um pocket disso. E depois, dentro dessa ideia de enxugar, se é que eu consiga situar que é em Ouro Preto. Iria mudar várias questões, como que chegou em Ouro Preto, não importa. O imaginário brasileiro da Inconfidência Mineira, sabe? Mudar coisas, mudar totalmente. Eu não sei, essa coisa da religião, entendeu? Do mundo, o Brasil, vamos pensar, é colônia de Portugal, então as relações, se os portugueses foram para Boêmia, por exemplo, ele saiu de lá e foi, entendeu? Já não é mais o capitão inglês, capitão Cook, já é um outro, é um capitão português. Seria essas coisas para dar essa brasilidade, essa coisa do Brasil colônia, né? Século XVIII ali, joga um pouquinho mais para frente a história, ou um pouquinho mais para trás, eu vejo. Talvez alguns clérigos, jesuítas, sabe? Criar uma versão mesmo mais distante do livro, mantendo o Ítalo Calvino, mas pensando em barroco mineiro. Adaptar. Seria uma versão. Bom, foi isso.